Salve, salve toyoteiro, seja muito bem-vindo ao canal Toyota é Toyota com Anderson Barbosa. Hoje eu quero mostrar todos os detalhes da Hilux STD Power Pack Turbo Diesel 4x4 2022, um modelo de entrada aqui no Brasil, ainda com opção do câmbio manual com 6 marchas. São os detalhes que eu vou mostrar para vocês no decorrer de vídeo desse carro que está exposto aqui na concessionária Toyoville, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Quero começar pela frente do veículo, mostrando seus faróis que saem aqui da sua lateral, vindo até a frente. Todo o conjunto óptico aqui é halógeno, com farol alto, farol baixo, lanterna, indicador de seta, todo esse detalhe cromado, com essa parte cromada também. E aqui nós temos toda essa volta com esse acabamento black piano e a inscrição Hilux. Aqui já temos essa saliência que realmente fica bem marcante na questão do design do farol. Mais abaixo nós temos esses vincos bem aparentes na parte do para-choque, junto com essa peça com esse formato em L, com um acabamento preto fosco, que não vem farol de neblina, mas pode ser instalado numa concessionária Toyota. Aqui mais à frente do para-choque nós temos como se fosse um bumper frontal, com a grade inferior com a abertura de ar aqui na horizontal, com detalhe preto fosco. Mais acima nós temos a grade superior com esse formato trapezoidal, lembra muito a Tacoma nos Estados Unidos, e aqui esse detalhe cinza metálico, e aqui a abertura de ar na horizontal também com esses detalhes em preto fosco. O logo aqui cromado da Toyota. Mais acima nós temos esse detalhe com aquele vinco que vai lá de cima do capô vindo até a frente aqui na parte da grade, da mesma forma esses vincos aqui do outro lado. E agora eu quero mostrar o motor da Hilux. A sua motorização é 2.8 turbo diesel intercooler, agora com 204 cavalos, são 27 cavalos a mais do que a versão anterior, com um torque de 42,8 kgfm a 3.400 RPM. Ele é um motor duplo comando de válvulas, 4 cilindros em linha com injeção direta, e ele não utiliza correia dentada, e sim corrente de comando. Vai te trazer um custo-benefício a longo prazo para você que utiliza esse veículo, auxiliado pelo câmbio manual de 6 marchas. E um detalhe de atualização nessa motorização foi referente à legislação do Procon V7. Então foi instalado o DPF, que é o sistema de microfiltragem das partículas do diesel, que você consegue estar acionando lá no painel para que você possa estar fazendo a filtragem dessas partículas. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar os detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que vem nesse modelo de entrada da Hilux. Notem nas imagens toda a parte de composição dos motores da Toyota, referente à fiação, as mangueiras, essa motorização que tem uma confiabilidade no mercado, no capô, essa manta acústica, uma outra manta acústica entre a parte do painel e o motor, para diminuir o ruído no interior da Hilux, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os veículos da marca e o que eles oferecem. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação dos veículos da marca e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você a se inscrever em nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas aqui no canal. Agora eu quero mostrar a sua lateral, começando aqui pelas rodas desse modelo de entrada, que é em aço estampado, escovado, com essa parte com a pintura toda preta fosca e também o logo da Toyota ao centro. Perfil dos pneus 265/65, roda de 17 polegadas. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão da Hilux, que mede 5,32 m de comprimento. O vão livre de solo é de 28,6 centímetros, mas ela não conta com aquele estribo lateral, é só a partir da versão SR. No primeiro eixo nós temos aqui para-barro, assim como no segundo eixo também. Essa parte com essa silhueta que faz o contorno em volta da caixaria de roda, assim como esse contorno também, uma silhueta que sai com um vinco aqui da primeira porta e vai até a segunda porta, e um vinco mais marcante que sai aqui da sua lateral e vai até a parte da lanterna traseira. A inscrição Hilux cromado, na coluna A esse detalhe preto fosco, assim como toda a parte do retrovisor, que não conta com rebatimento elétrico, só a partir da versão SR, mas conta com o repetidor de seta. As maçanetas que são aqui em preto fosco,
A coluna B com esse detalhe que é na cor do veículo, que é um cinza granito metálico, que é uma cor bem bonita que eu estou mostrando hoje para vocês da Hilux. E tem a antena ali na parte do teto. Na parte traseira, por ser um carro para lida, para o dia a dia, suspensão traseira com feixes de mola, essa realmente aguenta a lida. E tem também todo esse contorno em volta da caixaria de roda, que realmente fica bem aparente, com esse vinco que sai aqui da lateral e vai até a parte da lanterna traseira. Quero abrir a imagem para mostrar a Hilux STD Power Pack para vocês aqui, os detalhes. E aqui no para-choque traseiro, essa pintura cinza metálica, assim como os degraus para facilitar para que você suba no veículo com esse detalhe preto fosco. As lanternas saem aqui da sua lateral, vindo até a tampa traseira. Todo o sistema de iluminação aqui no caso é halógeno, a inscrição Hilux aqui cromada e também esse detalhe preto fosco da abertura da tampa traseira, e a terceira lanterna de frenagem fica bem aparente aqui para não tampar caso esteja com a bagagem, realmente facilita bastante. A parte aqui desse modelo de entrada na caçamba tem toda essa parte com plástico rígido para justamente trazer bastante proteção, e a capacidade de carga é de 1 tonelada ou 1000 quilos. Mais abaixo aqui nós temos o step para você fazer a troca caso você precise, e ela tem assistente de reboque, então você consegue puxar no engate 3,5 toneladas, e esse assistente de reboque vai te orientar na forma de segurança com uma frenagem mais brusca, o vento lateral, então realmente vai facilitar bastante esse sistema. Tem também aqui uma lanterna de neblina traseira para facilitar em dias de neblina, é um item de segurança importante. E falando em segurança, no teste de colisão, Latin NCAP, ela conta com 5 estrelas no total, com 7 airbags. São 2 airbags frontais, airbag de joelho para o motorista, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros. Agora eu quero mostrar a fileira dos bancos traseiros aqui da Hilux. Ela tem um entre-eixo de 3,8 metros. Eu coloquei o banco do motorista aqui todo para trás. Ela tem a alça para facilitar para que você suba no veículo, pois é um carro alto. E mesmo eu colocando o banco todo para trás, ó, praticamente sobra aqui 2 dedos. Isso mostra a questão do espaço para vocês. Quero mostrar essa parte do painel para vocês diferenciarem dessa versão de entrada do modelo 2022. Revestimento do banco, ele é em couro sintético, preto, bem macio ao toque, com as linhas aparentes. Essa parte aqui mais lisa, e essa outra parte já tem todos esses detalhes aqui bem pontilhados. Eu quero mostrar a parte do teto para vocês, que é cinza, com a iluminação para quem está aqui atrás, com as alças aqui no teto, e também eu vou descer para mostrar a questão aqui do espaço. Na parte aqui traseira não tem o duto, só a partir da versão SRV nós temos o duto traseiro aqui com ar-condicionado. A parte aqui dos bancos traseiros, cinto de 3 pontas para todos os ocupantes, encosto de cabeça para todos os ocupantes, esses ganchos que você pode utilizar da forma que você deseja. Também o detalhe aqui com a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado direito como ali do lado esquerdo, que você consegue fazer a utilização. Já na parte aqui da porta, nós temos esse revestimento macio ao toque em tecido, e essa outra parte aqui é com plástico rígido, com esse detalhe também preto fosco e essa imitação de costura. Aqui o acionador do vidro elétrico, os puxadores que também são preto fosco, e aqui na parte da porta esse nicho para você utilizar para guardar alguma coisa, porta-garrafas, e o alto-falante aqui na porta da Hilux. A sua chave, ela é bem simples, é do tipo canivete, com a inscrição aqui da Toyota. Se você virar aqui do outro lado essa parte cromada, e apenas alarme perimétrico. Esse botão para você estar acionando aqui a parte da chave canivete. Quero abrir aqui para mostrar a fileira dos bancos dianteiros da Hilux de entrada modelo STD. E nós temos aqui essa alavanca para ajustar a inclinação das costas, para deixar de acordo com o seu conforto. E aqui, ó, o detalhe, por ser uma caminhonete que você vai usar na lida, ela tem essa parte aqui do assoalho toda em plástico, então realmente facilita muito para você fazer a limpeza. Eu achei isso uma parte bem interessante no modelo. A alça para você subir aqui no modelo para facilitar. E eu vou entrar aqui e mostrar os detalhes para vocês da Hilux STD Power Pack 2022, e eu quero mostrar os detalhes aqui para vocês desse modelo que nós temos aqui à disposição. Começando aqui pela multimídia do modelo, que é uma multimídia, no caso, simplesmente para áudio. Não tem como você utilizar ela para conectividade para o sistema Android Auto, ou Apple CarPlay, ou alguma coisa do tipo. É realmente uma multimídia
bem simples, que tem conectividade via Bluetooth para você fazer o pareamento do seu smartphone, para você colocar as agendas do telefone para você fazer a utilização, rádio, e aqui a parte com a conexão USB que você abre aqui para fazer a utilização, caso você queira, referente a isso. Você aperta aqui e ele vai, no caso, deixar o áudio mudo, e você apertando de novo, ele vai ficar voltando para a opção com áudio. Comando de voz que você consegue fazer a utilização, e também atendimento de telefone celular via Bluetooth que você consegue fazer no volante. É bem simples mesmo, é para o dia a dia, então realmente é uma multimídia bem simples, não é igual a SR ou SRV, por ser o modelo de entrada. Esse acabamento aqui Black Piano no console central, o detalhe aqui mais abaixo, ar-condicionado que é manual, então ele tem o detalhe aqui com ar quente e ar frio, a parte aqui com a ventilação que você consegue aumentar o fluxo desse ar condicionado, onde você vai direcionar esse ar condicionado, aquecedor do vidro traseiro, e também aqui você consegue mudar o fluxo do ar condicionado referente à ventilação que vem do interior do veículo ou a ventilação vinda de fora, que você consegue optar. Aqui o seletor da tração 4x2, 4x4 e 4x4 reduzido, também essa tomada 12 volts para fazer a utilização. Aqui acima nós temos o botão para fazer, no caso, a utilização para você estar ligando e desligando o sistema de tração e estabilidade do veículo, lembrando que ela tem freio ABS com EBD e também BAS. Também bloqueio do diferencial traseiro, que você consegue estar fazendo a utilização se necessário em off-road, isso ajuda bastante. E aqui nós temos essa parte com o console central para fazer essa utilização com esse nicho, e o câmbio que é manual de 6 marchas, então é bem brutona mesmo, é pro dia a dia. Aqui esse couro sintético aqui, também freio de estacionamento que é manual, o porta-copos com o porta-trecos aqui ao lado para fazer a utilização, descansa-braço que tem o revestimento com plástico rígido e essas linhas imitando aqui uma costura no caso, e aqui todo esse espaço para você estar utilizando da forma que você deseja. O revestimento do banco, como eu falei para vocês anteriormente, ele é um tecido em couro sintético, e aqui essa parte é mais lisa, e aqui tem todos esses pontilhados vindo até em cima. Regulagem de altura do cinto de segurança, as alças no teto, quebra-sol quando não tem nenhum espelho ou iluminação, retrovisor que não é fotocromático, é da forma simples, e aqui esse detalhe preto fosco que vai até a parte lá no difusor do ar-condicionado também. O detalhe do porta-luvas, que são duas opções, esse menor aqui acima e um outro menor aqui, que você consegue fazer a utilização com um espaço bem maior, aliás. Também porta-copos para você fazer a utilização aqui do lado do passageiro, a alça para facilitar para que você suba no veículo. Todo esse acabamento aqui do painel é com plástico rígido com uma imitação de costura, e esse relógio digital que facilita numa Hilux para você não precisar dar partida no carro para ver o horário. Para quem está no campo, facilita bastante. A parte aqui da porta do motorista, nós temos os comandos iluminados. Somente na porta do motorista que você tem a função Auto Down para subir com um toque só o vidro elétrico. E aqui trava dos vidros elétricos, trava das portas, regulagem elétrica dos retrovisores, tanto do lado esquerdo como do lado direito. Porta-copos aqui para o lado do motorista, e aqui esse botão que você consegue ajustar o facho do farol. De acordo com o peso que você consegue colocar no carro, você consegue colocar o facho para cima ou para baixo. Isso ajuda no dia a dia bastante. E a novidade aqui é o sistema DPF, que esse botão aparece uma mensagem ali referente ao sistema DPF, você aperta para fazer a filtragem das micropartículas do diesel aqui no modelo. Isso é uma novidade que eu falei para vocês anteriormente. Essa parte aqui para fazer a abertura do tanque de combustível, a abertura do cofre do motor, a sua direção que continua sendo hidráulica, tem ajustes de altura, ajustes de profundidade desse volante que é multifuncional, com esse detalhe prata e também o logo aqui da Toyota. E aqui nós temos comando de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth, e aqui os comandos que você consegue estar fazendo para fazer a utilização no modelo. No painel é realmente bem simples aqui, como vocês podem ver. Simplesmente aqui conta giros, medidor do arrefecimento do motor, medidor do tanque de combustível que é de 80 litros, velocímetro, e aqui nós temos o odômetro total. Se você apertar esse botãozinho aqui, ele vai mudar para o Trip A, Trip B e a parte aqui do DPF para você ter a informação referente ao veículo, e ele tem acendimento automático dos faróis. Esses foram os detalhes
que eu mostrei aqui para vocês da Hilux STD Power Pack 2022, que eu mostrei os detalhes. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo. Caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. E agora nós vamos ter a participação do Salve Toyoteiro. Para você que acompanhou esse vídeo até o seu final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro. E o primeiro salve de hoje vai para Iderval Alves, da cidade de Sinop, no Mato Grosso. O segundo salve do canal vai para Wendel Almeida, da cidade de São Paulo, em sua capital. O terceiro e último salve do canal vai para Joaquim Motos, da cidade de Viçosa, lá em Alagoas. Se você deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui do canal, deixa aí embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade e o estado que você deseja, para que eu te mande o salve. Muito obrigado mais uma vez por assistir um vídeo aqui no canal. Até a próxima!